Em 2000, estreava na televisão Yu-Gi-Oh!, adaptação do mangá de Kazuki Takahashi sobre fantasiosas disputas de cartas. O anime se tornou um fenômeno, virando também game e, claro, recebendo uma versão física do jogo de cartas, febre no mundo todo em disputas casuais e acirrados campeonatos. No Brasil, não foi diferente, mas esse prestígio todo veio atrelado de uma polêmica religiosa. Transmitido no Brasil pela TV Globinho, o anime conta a história de Yugi Muto, um garoto que completa um artefato egípcio conhecido como Enigma do Milênio e herda um espírito ancestral conhecido como Faraó. Juntos, eles se tornam grandes jogadores e mestres de duelo, jogo de cartas criado pelo vilão Maximilian Pegasus, que sequestra o avô de Yugi para forçá-lo a entrar no torneio Reino dos Duelistas. O garoto aceita o desafio ao lado de seus amigos Joe Wheeler, Tristan Taylor e Thea Gardner. Em pouco tempo, a animação se tornou um sucesso estrondoso no Brasil. Além do desenho, do próprio mangá e de videogames, foi lançado um jogo de cartas inspirado na franquia. Popular entre a garotada, ele não só reproduzia o jogo visto no desenho, como as utilizava para brincadeiras mais tradicionais, como bafo. Porém, rapidamente veio uma onda de pânico. Entidades religiosas por todo o país começaram a afirmar que Yu-Gi-Oh! Era um baralho satânico, principalmente porque o jogo utilizava de termos como monstros e armadilhas. O que começou como um boato ganhou grandes proporções após Gilberto Barros acusar o jogo de praticar satanismo em seu programa na TV Bandeirantes, o Boa Noite Brasil. Durante quase uma semana, o apresentador fez ataques diários, ligando o card game não apenas ao ocultismo, mas também à Yakuza, a máfia japonesa. Para dar força ao argumento, exibiu uma cena do filme Dragon Ball Z, A Árvore do Poder, como se fosse Yu-Gi-Oh!, em que Gohan se transforma em um macaco gigante como parte do plano de um dos vilões, que se gaba por fazer o filho esmagar o próprio pai. A reação foi instantânea. Pais e mães fizeram com que seus filhos jogassem fora ou até queimassem suas cartas para não correr o risco de que o demônio entrasse em suas casas. Cartas com nomes mais apelativos como Mago Negro do Caos, Mago do Caos das Trevas, por exemplo, causavam horror imediato e pareciam justificar as ações dos pais. Histórias de histeria coletiva, especialmente relacionadas ao ocultismo, não são novidades, e cada país tem sua própria. Nos Estados Unidos, por exemplo, o movimento para censurar jogos violentos, músicas de rock e coisas do tipo foi tão grande entre as décadas de 70 e 80 que até hoje ele é conhecido como Satanic Panic. Com bonecos do Fofão, músicas da Xuxa e até um inofensivo anime, pode dizer que o Brasil teve seu próprio pânico satânico. Por aqui, os registros da polêmica de Yu-Gi-Oh! São, no mínimo, escassos. Afinal, não havia YouTube para preservar coisas do tipo para as gerações futuras. Mas o surto foi tão grande que mentiras cada vez mais absurdas foram veiculadas, como que um dos monstros do jogo teria ganhado vida e comido um jogador no Japão. Com o tempo, todo esse alvoroço passou. Yu-Gi-Oh! Não chegou a receber nenhuma proibição e nem nada do tipo, e seguiu com novos animes, jogos e cartas sem grandes problemas, além do olhar desconfiado de alguns pais e censuras caseiras. Sem a memória das crianças da época, o caso poderia muito bem ser mais um dos vários delírios coletivos, criados a partir da distorção de lembranças da infância, como a cobertura jornalística do 11 de setembro, que não interrompeu o Dragon Ball. Felizmente, anos depois, o assunto voltou em pauta na imprensa, pelo próprio Gilberto Barros. Caçoado por toda uma geração que teve seu passatempo atrapalhado ou interrompido pelo pânico moralista que causou, o apresentador se justificou durante uma transmissão da TV Leão, seu programa de rádio online. Eu tive culpa, mas não tanta culpa. As pessoas não entenderam o recado que eu quis dar, relembra Barros, no mais próximo que consegue de uma justificativa. Foi tudo de coração, um movimento para melhorar a juventude e as crianças do Brasil. Qual a sua opinião sobre o assunto? Você viveu essa época? Diga nos comentários.